Fala aí, galera da torcida vascaína. Aqui é o João Carlos, sou historiador, também comunicador e falo aqui para o canal Eu Sou Vascaíno. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o confronto histórico entre Vasco e Flamengo. Então curte, comenta e compartilha aí o vídeo para que o canal possa crescer e chegar para mais pessoas. Bom, para a gente começar falando do clássico história entre Vasco e Flamengo, passa muito por isso aqui, essa camisa que eu tô de Portugal. É uma mensagem que eu quero deixar, que eu acho que faz bastante sentido quando a gente pensa nesse tipo de rivalidade, nessa rivalidade histórica. Se a gente precisa, de alguma maneira, refletir sobre essa gênese desse confronto entre o Vasco e entre o Flamengo. Vai passar por diversas outras esferas que envolvem um recorte social desde o início desse confronto, e também posturas ideológicas e institucionais, entre outras tantas coisas. De cara, eu acredito que quem fala que a rivalidade Vasco e Flamengo ela nasce com o Eurico Miranda tá enganado. Uma coisa é você citar que o Eurico Miranda tornou popular, então resgatou esse tipo de rivalidade, mas eu faço a provocação: será que o Eurico Miranda conseguiria ele mesmo criar um clássico? Ou ele mesmo resgatar de tal maneira, se não tivesse ali uma base, uma gênese, uma tradição em torno desse clássico? Então assim, é lógico que o Eurico resgatou a rivalidade entre Vasco e Flamengo e alçou ela em patamares incríveis durante o seu período no futebol do Vasco. Só que essa rivalidade é antiga. Inclusive o Eurico, por ter ascendência portuguesa, sabia muito bem daquilo que ele estava falando, né? Então por isso, falar sobre Vasco e falar sobre Flamengo, realmente para ele era um campeonato à parte. E aí, pra gente começar falando um pouco disso, a gente precisa relembrar o início mesmo, né? De certo modo, aí eu resgato o historiador Valmer, né, que é o historiador do clube, que tantas vezes eu já citei aqui no canal. Inclusive, outro autor que eu vou trabalhar bastante é o Leandro Tavares, que tem um livro sobre a rivalidade Vasco e Flamengo, né, também. Flamengo, né, também. Dentre outros tantos autores que a gente pode citar aí, né, o Mário Filho, que é bem lido, o João Malai, que fala da Revolução Vascaína, o Hugo Moraes também, que fala sobre esse início do futebol, Ricardo Pinto. Tem vários pesquisadores que tratam do início do futebol no Rio de Janeiro. E todos eles, obviamente, não deixam de citar que no início do século XX, o esporte que estava em alta era o remo, né? E o Vasco vai ser campeão do remo, bicampeão, e a gente tem que lembrar o Cândido José de Araújo, isso mesmo, em 1904, eleito o primeiro presidente negro de um clube de futebol, né? Na realidade não de futebol, mas pro remo. Mas se você pensar que a abolição da escravidão acontece aí em 1888, 1889 é a República, 1904 é muito recente para você ter um presidente negro em tempos onde o elitismo está escancarado e não há uma política de inserção dessas pessoas na sociedade. Logo, o Vasco ser bicampeão, inclusive durante o mandato do Cândido José de Araújo, é um motivo de orgulho e um motivo de ruptura, né? Que você tem sucesso esportivo inserindo aí o clube no patamar alto do desporto com um presidente negro. Nessa época, o Flamengo ele não era, no remo, o Flamengo não vai conseguir ser o maior rival do Vasco, né? Ou essa rivalidade toda que a gente imagina. Inclusive, eu citei o bicampeonato aqui, né, de 1905 e 1906, mas se eu for citar o tricampeonato, 1912, 13 e 14 do remo do Vasco, o Vasco, inclusive, em 14, empresta uma embarcação para o Flamengo competir campeonato. Quer dizer, é uma relação em que o Vasco não vê problema em estabelecer laços. Obviamente que isso não teria problema também, mas imagina se tivesse uma rivalidade exacerbada, ou então uma classificação do Flamengo como um possível rival, talvez o Vasco não emprestasse embarcações para o remo do Flamengo, não faria sentido isso. E o Vasco emprestou uma de suas embarcações que estava sem uso para que o Flamengo pudesse disputar campeonatos. Isso no ano de 1914.
Inclusive, ainda falando sobre o Remo, é importante citar o trabalho do próprio Valmer, né, a consolidação do Clube de Regatas Vasco da Gama, em que ele vai falar que o mesmo movimento que o Vasco tem com as camisas negras no futebol já rolava no Remo antes, né? Inclusive, estatutos também da Liga de Remo proibia, né, criava implicações para que pessoas de baixa renda, então pessoas de baixa escolaridade, pessoas que trabalhavam, né, em funções consideradas menos dignas ou menos honestas, profissionais do trabalho braçal, toda uma série de restrições para que pessoas que não fossem consideradas de elite ou digna do desporto, e na época tinha muito isso, o esporte era ligado com um valor cívico, um valor cultural elevado, um valor cultural educativo, onde se considerava que determinados tipos de grupos não poderiam praticar, né? Então, esse movimento do Remo, da Liga, criar problematizações para que pessoas pudessem praticar, já existia, tá? E o Vasco também faz a mesma estratégia que ele vai fazer no futebol, vai empregar atletas no varejo, na indústria, em comércios locais, e vai sair em defesa inúmeras vezes em relação aos seus atletas. O Vasco vai sair inúmeras vezes em defesa desses atletas e contrário às posições da Liga. E agora, finalmente indo para o futebol, a gente tem que entender que há uma transformação no espaço da cidade e que é justificada, claro, pela facilidade que é jogar futebol e a popularização desse esporte, né? A gente tem os clubes de elite, né, que iniciam no campeonato, inclusive vários clubes tinham herança de colônias, como colônia inglesa, por exemplo, né? O Rio Cricket, o Paysandu, você tinha o Fluminense, você tinha o América, você tinha o próprio Bangu, que sim, já colocou atletas negros, né, como Francisco Carregal desde 1905. Você tinha outros clubes jogando futebol. O Flamengo, a gente sabe que realmente tem aí um traço derivado em sua história, né? São 9 jogadores em defesa do Borghetti, né? Que acaba lá numa discussão se seria barrado ou não, né? Uma ruptura que se dá com o Fluminense, com o quadro de atletas do Fluminense. Aí tentam encontrar parceiros para jogar futebol, né? Bater na porta de outros clubes e não são aceitos, acabam formando o Flamengo e começam ali, né, a treinar hoje, onde é mais ou menos ali a região da Glória, talvez, da Praia do Flamengo, né, que era chamada a Praia do Russell antes de ser aterrado e ter uma repaginada na cidade. O Flamengo era realmente um clube que se considerava menos elitista, um espaço mais bobo, um espaço mais alegre, um espaço mais da molecada, da juventude, um espaço mais de portas abertas do que seu co-irmão ali, né, vamos dizer, Fluminense, e até mesmo do que o próprio Botafogo. Dizia-se, então, nesse sentido, que o Flamengo seria um clube do povo, né, em relação a este tipo de povo que estamos falando. Curiosamente, o Flamengo joga o campeonato de futebol desde seu início na primeira divisão. Em contrapartida, o Vasco vai jogar a partir de 1915 as divisões consideradas inferiores, o que não há demérito ou vergonha nenhuma, né? O Vasco vai subir na divisão, demora 7 anos para poder chegar finalmente em 1923 a jogar a primeira divisão do Campeonato Carioca, né? Com o título aí que a gente vai ver do Camisas Negras. E assim como vários outros autores, né, inclusive citando de novo o trabalho aí do Leandro Tavares, o ano de 1923 ele é mesmo marcante. O Vasco vinha ganhando todos os clubes de elite. O Vasco vinha ganhando todos os principais clubes da cidade. Inclusive no primeiro turno, jogando contra o Flamengo, ganha pelo placar de 3-1, né? Esse jogo aconteceu, se não me engano, no estádio da Rua Paysandu. Foram 2 gols do Cecil no Negrito. Pelo placar de 3-1, o Vasco derrotava o Flamengo. E já naquela altura, percebia-se que o Vasco, até então um clube não tão conhecido, né, no futebol, segundo aí palavras do acadêmico da Academia Brasileira de Letras, jornalista, né, e flamenguista, Rui Castro, né, mas de uma posição intelectual respeitável, que o Vasco não era o clube no futebol a ser batido.
Pouca gente, inclusive, sabia ou imaginava a façanha do Vasco naquela altura daquele campeonato, né? Jamais se imaginaria que o clube que foi campeão em 22 conseguiria manter o mesmo quadro e ser campeão com certa tranquilidade em cima da maior parte dos seus rivais, inclusive clubes de elite com resultados impressionantes. Inclusive, a história do Vasco ser o time da virada vem dessa época, do campeonato de 23. Isso tem a ver com o traço ideológico que defendia o Vasco. Uma vez que o campeonato era defendido pelos clubes de elite para serem amadores, filhos das principais elites da cidade, da elite da cidade, né, pessoas endinheiradas e ricas, que defendiam que o futebol deveria ser jogado por pessoas que tinham amor à camisa. O Vasco da Gama pensava um pouco diferente. O Vasco da Gama pensava que o futebol deveria ser praticado por aqueles que são os melhores e capazes de alcançar o êxito desportivo, né, sem ver distinção de raça, cor, religião, algo que o Vasco já fazia, como eu disse, no Remo. Quer dizer, eu disse não. Pesquisa de historiadores, né, que fazem trabalhos aprofundados, doutorados, né, como o Valmer, que traz esse elemento e fontes para comprovar isso. Então o Vasco era um clube democrático, horizontal, onde se priorizava as façanhas desportivas. O Vasco foi pensado para ser um clube que representasse a colônia portuguesa, e aí também com a participação de brasileiros, obviamente. O Vasco é um clube luso-brasileiro, que conseguisse representar esse traço da cultura portuguesa aqui com êxito, né? Então isso tudo é levado em consideração. E aí, levando isso em consideração, né, como eu disse que o Vasco pensava diferente, o Vasco não se importava de empregar esses jogadores, né, como eu falei, nos comércios, nas padarias, e os patrões que eram torcedores do Vasco, e muitos com ascendência portuguesa, liberavam esses jogadores para treinar. Então o Vasco chegava no segundo tempo com muito fôlego e virava as partidas. Então daí vem o Vasco, o clube da virada. Após o jogo do primeiro turno, que eu falei que o Vasco vence por 3-1, o Vasco faz uma verdadeira festa, a torcida comemora bastante, né? Inclusive, pensando em noções geográficas, nós temos a dicotomia Zona Sul e região central. A região central, que nos tempos de Império era onde acontecia a vida, né? A gente precisa lembrar, a família real tinha muita relação com essa região, e nos tempos da República, com diversas reformas urbanas, o espaço do centro, para além de ser um espaço do trabalho, vê se perdendo prestígio na nova vida moderna de lazer que a Zona Sul começava a passar e representar. Então a elite começa a ocupar esse espaço da Zona Sul. Então a torcida do Vasco, né, zoa na Zona Sul, vai brincando na Zona Sul, e gosta disso, e pega gosto disso, tanto que no jogo da volta, o Vasco já muito perto do seu título, que depois seria confirmado numa partida contra o São Cristóvão e contra o próprio Fluminense. O Vasco vai jogar contra o Flamengo, e o mando era do Vasco. O Vasco aluga o estádio das Laranjeiras, que até então era o maior estádio do país, né? Foi reformado para o Sul-Americano de 1919, que o Brasil ganha com um gol do Friedenreich, jogador negro. Partida super difícil contra o futebol uruguaio, mas naquela altura, recorde de público, 1919, mesmo adiado depois da gripe espanhola. Só que o Vasco aluga o estádio das Laranjeiras para jogar em 1923 o retorno. E mais ou menos, né, o Jornal do Correio da Manhã, o Imparcial, citam públicos de mais ou menos 30 mil pessoas presentes, a colônia portuguesa em massa torcendo para o Vasco, contra o Flamengo. E aí vem a grande sacada da rivalidade e o porquê de eu estar com essa camisa, né? A grande sacada da coisa passa pelo antilusitanismo. A verdade é que o Vasco foi um clube desde o seu primórdio visto como um clube do estrangeiro. A gente tem que lembrar o que está acontecendo no início da República. É uma forte busca pela sua identidade nacional que o brasileiro passa. A Semana de Arte Moderna, por exemplo, em 1922, para além dos modernistas estarem querendo levar aspectos de cultura, como bem Rui Castro diz, né, para a cidade de São Paulo, um polo cultural, para além de todas as problemáticas, né, que você ter muito mais, inclusive, o Vila Lobos e a música aparecendo mais do que, inclusive, os artistas modernistas que a gente fala, né, Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, de Cavalcante, mas você tem uma essência que está sendo buscada como identidade do brasileiro. O que é ser brasileiro? O que é a nação brasileira? E tudo que relembra os tempos antes, né, inclusive, obviamente, Portugal, não é o imigrante aceito.
O imigrante aceito são os outros europeus, são os ingleses, são os alemães, são os italianos, né? São aqueles que podem contribuir com o conhecimento daquilo que se origina, né, a boa civilização, né? Os franceses, né? Tudo que se tem na moda do que é mais moderno. Os portugueses são vistos como um passado para se deixar para trás. É nesse sentido que o Vasco é pensado para ser o clube odiado, né? É o anti-lusitanismo que retoma com muita força no início do século XX, né? Na segunda década do século XX, o anti-lusitanismo está em voga. E isso se torna muito claro, porque o Rio de Janeiro, naquela altura, era visto como um dos principais pontos da cultura portuguesa no mundo, tá? Inclusive perdendo para cidades como Lisboa, Porto, mas por pouco, tá? O Rio de Janeiro tinha, se não me engano, 20% da população, a gente poderia dizer, imigrantes, né? Tinha uma quantidade incrível de moradores portugueses aqui no Brasil. Essa é uma das razões para a gente entender o porquê que o Vasco era tão perseguido pelos demais clubes. A gente sabe o que vai acontecer depois, né? Em 1924 tem a resposta histórica, tem o Vasco defendendo o interesse dos seus atletas, negros, operários, a própria construção do estádio de São Januário, inaugurado, né, em 1917, então, em 1927, né? Então, assim, você tem uma defesa do Clube de Regatas Vasco da Gama em prol de atletas negros e operários, e uma perseguição por parte, principalmente dos clubes de elite, inclusive dessa alta elite, né, intelectualizada, vamos dizer assim, que vai classificar o Vasco como um clube do imigrante, o clube do português no Brasil. E o Flamengo seria, então, como eu volto a falar, gente, o clube popular. Não era o clube do povo, o Flamengo era o clube popular. O clube, né, que realmente tem a charanga rubro-negra na década de 40. Na década de 30 você encontra fontes históricas que trabalham com a ideia do Flamengo como um clube do povo, muito em função do seu Mário Filho, Ari Barroso, né, da família Marinho, a elite que tinha contato na grande imprensa, na grande mídia, que propagava realmente a forte torcida do Flamengo, né, que também sempre foi muito grande, né, mas como esse clube popular que tenta ocupar esse espaço do clube do povo. E o Vasco como o clube do estrangeiro, né, que decaía, então, na verdade, os feitos do Vasco em prol desses clubes não eram realmente vistos de forma paradigmática como um clube do povo, que a gente sabe que sempre foi, né? Na verdade, Na verdade, as pessoas sabiam as raízes do Vasco. E saber essas raízes do Vasco faziam com que os principais clubes tentassem colocar, impor condições. Inclusive, aconteceu parecido com a história do Corinthians, né? Em São Paulo. Só que mesmo assim, isso era deixado de lado para criar outras narrativas. E aí no segundo turno, né, conforme eu estava falando, no estádio das Laranjeiras, o Vasco perde pelo placar de 3-2, inclusive com erro de arbitragem. O Vasco poderia acabar o jogo empatado com o Flamengo em 3-3 e o Camisas Negras não ter perdido para o Flamengo naquele ano. Só que também uma marca do confronto, né? Por erro de arbitragem, que o Vasco faz um gol e o árbitro da partida alega que havia um furo na rede, né? E que a bola na verdade teria entrado pelo lado de fora, quando não, a bola morreu dentro do barbante, pelo lado de dentro. Mas o gol foi anulado, o Vasco perde por 3-2, o Flamengo faz a festa, faz as mesmas zoações, e naquela altura a cidade em clima ainda de festa, de brincadeira, os jogadores se cumprimentaram normal no campo, né? São os relatos, então assim, a rivalidade ficava do lado de fora, os jogadores não tinham essas brigas e essa violência que nós temos hoje, que infelizmente acaba afastando muitos dos torcedores. Então sim, a rivalidade vem desde a década de 20 e principalmente pelos elementos culturais e do recorte social que a gente tem naquele momento. Do antilusitanismo, da busca da identidade brasileira e da escolha pelo Flamengo como esse clube popular que teoricamente defenderia o clube brasileiro. Isso vai se reforçar na década de 30, tem o trabalho do Renato Coutinho, que fala sobre a era Vargas e o Flamengo, e essa propaganda que faz em cima desse clube que seria o clube nacional, né? Então não gostavam do Vasco, perseguiam o Vasco por isso aqui, né? Por supostamente representar Portugal. Supostamente representar não, o Vasco representava Portugal. Só que quais são esses portugueses? Os portugueses do varejo, do comércio, que vêm para cá buscar uma oportunidade de vida. Não eram os portugueses que escravizaram e cometeram crimes contra a humanidade, né? Isso a gente tem que saber diferenciar. Até hoje usam muito da narrativa do escudo do Vasco, do nome do Vasco da Gama.
para desmoralizar a cultura portuguesa. E relembrando, o Vasco não é um clube português, o Vasco é um clube luso-brasileiro. Né? A contratação do Nuno Moreira, ele relata sobre isso. Né? O Vasco é um clube de brasileiros também, de brasileiros, dos pretos, dos operários e de uma série de pessoas. É o clube onde não encontra-se a tal da distinção social, mas sim preza pelo bom ambiente cultural e desportivo. É isso, tamo junto. Saudações vascaínas. Um abraço.